Então, pessoal, muito boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, né? Como eu havia comentado anteriormente, para a gente esse encontro é um prazer, na verdade, né? Um enorme prazer, né? Então a gente fica muito contente que vocês né, estejam motivados, né, a participar conosco das nossas reuniões, né? E como eu acho que a maioria está, né, assim, sabe, a gente tem feito um revezamento, né, um rodízio, a gente está organizando aí, tem outras pessoas que devem entrar no ciclo de apresentações também, né, é, que assim, são alunos basicamente do programa, né, de pós-graduação, né, em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico Funcional, mas também a gente tem contado aí com a apresentação, né, de questões relacionadas às temáticas com as quais a gente vem trabalhando, né, tivemos a apresentação recentemente do Henrique, né, que é doutorando lá do Programa de Engenharia Biomédica da COP, da UFRJ, né, que está participando ativamente aí, né, Henrique, então obrigado aí pela colaboração. Para a gente é muito bom trabalhar em parcerias, né? A gente tá tendo também alunos de graduação, como a Andressa e a Vandressa também, né? Que tem apresentado, a Vitória, ou seja, de novo, a gente, na medida que vocês se sintam mais à vontade, a gente tem aí alguns candidatos, né, do programa, Saulo, né, já temos alunos do programa, o Bruno Soares também. Bruno, no momento que você achar oportuno, a gente pode também trazer à discussão o seu tema, e é legal porque é uma forma da gente estar compartilhando e discutindo, né, acho que as discussões têm sido bastante ricas. E hoje, a gente tem então a apresentação do Bruno, né, não sei se todos lembram, mas o Bruno tem, ele inicialmente, né, em função da pandemia, a ideia é que ele se debruce sobre um banco de dados que a gente teve a oportunidade de registrar, né, de uma pesquisa que envolvia exercícios no solo, e aí foi feito o monitoramento da atividade elétrica muscular, né, e de dados do que seria o estatocinesiograma, né, que, ou seja, do centro de pressão da mão, ou seja, de um dos pontos da base de suporte, né, a partir do apoio da mão, né, no solo, mas a ideia é que a gente possa avançar com isso. E no caso do Bruno, né, como a ideia é que ele avance, né, observando as questões relacionadas ao apoio da mão, se é o lado dominante ou o lado não dominante, a ideia é que a gente tem, né, se a pandemia nos permitir, né, Bruno, que a gente possa fazer aquisição de dados eletromiográficos, né, dos sinais eletromiográficos do membro superior, né, e avaliar até que ponto, né, se o apoio da mão pode evocar algum tipo de efeito, né, quer dizer, aumentando o nível de desafio da tarefa ou não, e de que forma isso pode afetar o meu controle postural no solo, né. E aí a gente teve a apresentação recentemente do Henrique, né, falando sobre sinergias, a Renata também está, né, debruçada nessa temática, e a ideia, então, é que a gente, né, junto com o Bruno, então, né, tem havido uma contribuição bem bacana para tentar explicar melhor o que é sinergia, né, a gente usa essa expressão na graduação, né, não sabe muito bem, o Henrique já trouxe essa contribuição importante, o Bruno está trazendo, a Renata está trazendo também, então, para a gente é muito importante, né, quer dizer, estabelecer um vocabulário comum, compreender como se investiga esse tipo de aspecto, tá? Então, eu vou parar de falar, senão eu falo demais, eu me empolgo, peço desculpas a todos, tá? Vou deixar você falar um pouco então, Bruno. Tá bom? Desculpa. Que isso, professor. Bom, pessoal, boa tarde. Queria também agradecer todo mundo, né, que está aqui prestigiando a apresentação, e em especial o Henrique, porque que eu enchi a cabeça desse menino essa semana, vocês não fazem ideia. Né, Henrique? Então, surgiram algumas dúvidas aí, porque por mais que seja um termo muito usado, né, sinergia muscular, né, pelo menos quando a gente sai da graduação, a gente acha que é algo relativamente simples, mas quando você pega para estudar um pouquinho mais a fundo, você vê que, né, o buraco é bem mais embaixo, né, realmente é um negocinho mais complexo e chatinho de entender, então tem que realmente
pegar quem sabe, quem já estuda isso, para te dar uma luz em determinados aspectos. Então, Henrique, obrigado, tá? Nada, é um prazer poder ajudar, estar participando do grupo também. Então, pessoal, eu vou iniciar a apresentação pegando, né, o gancho da apresentação do Henrique, só que eu vou conduzir para um lugar um pouquinho diferente, que seria, vou fazer primeiro, né, uma introduçãozinha sobre o que seria, né, a sinergia muscular, para quem não chegou a ver o conteúdo do Henrique, e depois vou conduzir essa apresentação para sinergia muscular em indivíduos pós-AVC. Bom, então, meu nome é Bruno Pasqualini, eu sou orientado pelo professor Marco e pelo professor Diogo, e vou fazer essa apresentação, né, intitulada Sinergias Neuromusculares e Suas Particularidades. Bom, para iniciar o assunto, eu fiz uma busca e achei esse artigo de revisão publicado no The Greater, que tem um fator de impacto de 3,5, intitulado Sinergias Neuromusculares no Controle Motor em Indivíduos Normais e Pós-AVC. Bom, eu achei um estudo muito interessante, né, esse artigo de revisão, porque ele traz alguns tópicos que podem nos nortear sobre como funciona o mecanismo de sinergias, né? E o primeiro tópico dele é sobre o entendimento dos mecanismos pelo controle espinhal. E esses mecanismos, né, de controle espinhal, de sinergia, de como que funciona a modulação do sistema nervoso central e da medula espinhal já vem sendo observado há mais de um século. E esse comportamento motor, né, ele veio sendo estudado primeiramente em animais, né, e Sherrington, em 1910, ele teve a ideia, observando em sapos, que o comportamento motor ele acontece por meio de uma cadeia de ações reflexas. E um pouquinho depois, Brown, em 1914, ele meio que expandiu essa ideia, dizendo que as redes intrínsecas da medula espinhal podem gerar padrões locomotores rítmicos, né, de atividade. E quando ele fala, e a partir desse momento que eles começam a estudar isso, eles começam a estudar um pouquinho mais a fundo os reflexos primitivos, também chamados de reflexos primitivos discretos. E um exemplo interessante que ele dá é que os bebês recém-nascidos, eles exibem respostas de passos imediatamente após o nascer. E pelo fato, né, desses reflexos primitivos, né, não serem ainda muito desenvolvidos, eles estão ali a todo vapor sendo disparados os comandos neurais, e esses bebês, eles têm essa resposta como se realmente eles fossem exibir passos logo após o nascimento. Porém, esses passos e outros reflexos primitivos desaparecem entre 4 e 6 semanas. E aí, no decorrer do tempo, né, com o seu desenvolvimento e amadurecimento, eles reaparecem entre 6 e 8 meses de idade, com uma permanência após os primeiros 12 meses. E eles acabam supondo que as redes neurais na medula espinhal geram esses reflexos primitivos e que, mais tarde, né, elas são anuladas à medida em que os circuitos neurais adicionais eles são desenvolvidos. Então, a partir do momento que esse indivíduo ele começa a se desenvolver e amadurecer com circuitos neurais, isso começa a reaparecer, né, só que de uma forma um pouco mais consciente. Bom, e também uma dúvida, né, uma hipótese, existia uma hipótese também de que as atividades motoras cíclicas também seriam controladas pela medula espinhal. Entretanto, haviam poucas evidências sobre essa temática, principalmente em relação à estrutura dos membros superiores. E
também, né, como os estudos de reflexos primitivos, também foram realizados inicialmente estudos com animais, né, expondo o sistema nervoso central a diferentes estímulos externos. No estudo de Trash e colaboradores, em 1999, por exemplo, eles aplicaram estimulação cutânea em diferentes locais da medula espinhal. E apesar dos diversos padrões de ativação muscular evocados por essa estimulação cutânea, poucas sinergias foram necessárias para reconstruir com precisão os dados da eletromiografia. Bom, e com base nesses estudos, foram desenvolvidos, então, os modelos computacionais. E aí ele traz aí esse tópico também, que eu achei extremamente interessante, e que o Henrique também já tinha mostrado na aula dele, né, que seria a aplicação para a reconstrução das sinergias musculares dos sinais eletromiográficos. E aí ele mostra ali os algoritmos computacionais, né, que seria o PCA, o ICA, o FA e o TVS e o NMF, que seria o que o Henrique até deu uma certa ênfase na apresentação dele, né, por ele ser o mais utilizado, por isso que eu acabei grifando ele ali. E isso tudo... Alguém abriu aí? Oi, Bruno. Não, só fazer um destaque rápido, isso que o Bruno está falando em relação à medula, né, como quer dizer, uma parte do sistema importante no controle, ela é muito bem discutida nesse livro que eu coloquei o link aí. Então, só para, caso alguém tenha interesse numa literatura mais densa, né, dedicada a essa temática, vale a pena olhar esse livro que vocês conseguem baixar em alguns sites, aí tem ele disponível em PDF. Ele não tem traduzido para a língua portuguesa, tá? Mas é um livro excelente. Só isso. Gente, se vocês quiserem fazer alguma observação, pode parar aí, tá? A hora que vocês quiserem. Diogo, em alguns sites, Diogo. Meu erro de sempre, né? Desculpa. Pode continuar? Tranquilo, pode continuar. Bom, então, esses algoritmos computacionais, né, eles servem para tentar simplificar a interpretação de um grande conjunto de dados, reduzindo a sua dimensionalidade. Assim, nessa revisão, né, eles focam realmente no algoritmo NMF, que foi aquele, né, citado pelo Henrique, que eu acabei reforçando ali, porque ele realmente tem sido usado de forma mais extensiva, e ele traz alguns conceitos, né, que esse modelo, né, ele sugere que os interneurônios dentro da medula espinhal são organizados em unidades funcionais, e cada unidade dentro da medula espinhal ativa um conjunto particular de músculos em proporções distintas. E aí ele vem também, ele discute um pouquinho mais isso, e aí ele continua, né? Em cada sinergia, a magnitude relativa da ativação entre os músculos é fixa, e assim não muda com o tempo. Então, o que ele acaba dizendo aí é que as sinergias, elas têm as ativações, a magnitude das ativações, ela é uma magnitude fixa, né? Por exemplo, se eu estou fazendo uma caminhada e se eu passo para uma corrida, eu tenho as mesmas magnitudes de uma sinergia na caminhada, um pouquinho mais alta, por exemplo, nos membros inferiores, e mais baixa nos membros superiores, né? A sinergia dos membros superiores. Quando eu corro, por exemplo, essa magnitude, ela continua a mesma, apesar dos níveis de ativação, né? Das amplitudes da ativação aumentar. E aí ele fala que a aplicação do NMF para estudar o mecanismo de sinergia é implementada analisando os sinais eletromiográficos, sejam eles de superfície ou os eletrodos intramuscular. Bruno, desculpa, eu não entendi. O que ele menciona como magnitude? Seria proporções?
Não entendi exatamente o que... Seria as proporções. Por exemplo, eu vou dar um exemplo um pouquinho mais na frente com uma figura, e aí eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro isso. Tá ótimo, obrigado. Porque aí bem que dá para confundir essa magnitude com a amplitude, né? Entendi, perfeito. Eu vou passar um pouquinho mais para frente, eu coloquei algo que eu acho que vai facilitar. Bom, aqui são as matrizes de sinergia, né? O Henrique também apresentou isso, eu só vim passar realmente rapidinho para mostrar como que funciona esse algoritmo. Então, ali a gente tem três matrizes, né? Que seria a matriz W, que seria a matriz de sinergia, onde ela tem a proporção fixa entre os músculos que compõem cada sinergia. Essa matriz W, ela é constituída ali pelo R, que seria o número de sinergias, e o N, que seria o número de músculos. E essa matriz, ela é multiplicada pela matriz H, que seria a matriz do coeficiente de ativação, onde ela é representada por M, que é o número de amostras no tempo, e o R, que é o número de sinergias. E aí ela traz para a gente a amplitude de ativação de cada sinergia no tempo. Então, a multiplicação dessas duas matrizes nos dá uma nova matriz, que seria a matriz V, que seria um conjunto de dados eletromiográficos que nos dá a amplitude de cada músculo em um ponto no tempo. Bom, aqui é uma representação, né, uma ilustração esquemática exatamente disso aqui, né? Então, quando a gente faz isso aqui, é isso aqui que está acontecendo. Então, aqui a gente tem a matriz W. Essa matriz W, a gente tem ali a 1, a 2 e a 3. Lá embaixo dela, a gente tem o M1, que seria o músculo 1, músculo 2, músculo 3, né, até o músculo 5, multiplicado, né, pela matriz H. E aí, a multiplicação de ambas vai dar para a gente o resultado ali, né, que seria a replicação da sinergia muscular. E quando se tem isso, o Henrique também mostrou lá nos dados dele, que tem, né, Henrique, um erro de reconstrução, no caso, quando você tem ali a multiplicação dessas duas matrizes, e existe esse pequeno erro aqui, ó, por exemplo, eu tenho essa linha verde, que seria da matriz W aqui, né, e junto com a matriz H, eu tenho essa região verde, que seria a multiplicação das duas. Eu tenho também a rosa, tenho também a azul, que são as três que estão representadas ali. Porém, eu tenho uma margem que ela não está pintada de nada, ela está até meio cinza aqui, ó, passando exatamente sobre essas regiões. Essa região cinza seria esse erro de reconstrução. Então, é quando ali... Alguém falou alguma coisa? Oi, na verdade, eu tenho duas perguntas. Aí eu acho que eu estenderia essa pergunta para o Henrique, para você, Bruno, e uma até pensando no caso, eventualmente, para o André, para o projeto do André, porque eu estou olhando essa reconstrução, né? Gente, minha memória está muito ruim, então não lembro se a gente chegou, né? A apresentação do Henrique gerou muitas perguntas, né? E eu olhando agora a apresentação do Bruno, acho que está vindo novamente. Então, se eu estiver sendo redundante, por favor, me ignore. Mas assim, uma dúvida. Você, Henrique, está trabalhando com grupos musculares grandes, né? Porque você está trabalhando com salto. Aí não sei se o Bruno chegou a ver alguma coisa nessa linha. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, né? Pegar até a pergunta do André, que está trabalhando com ombro, e aí faz monitoramento de trapézio, você, né, imagina a mesma coisa, Henrique. Então, digamos, vamos pensar lá, trapézio ou quadríceps, que tem muitos compartimentos. Se eu usar um único canal para monitorar, sei lá, ou reto femoral, ou um compartimento superior do trapézio, pode ser que eu perca informação, correto? Aí a minha dúvida, se isso é mencionado ou é destacado nesses trabalhos, né? E a segunda foi, acho que eu já tinha conversado com o Joe de novo, assim, acho que a gente chegou a conversar sobre isso a respeito do projeto do André, né? Porque eu lembrei até daquele artigo que o André apresentou na questão do ciclo, né?
E poderia fazer isso, essa análise exatamente no projeto do André, né? Quer dizer, essa discussão aí, pegando essa musculatura. E aí, claro, cada um vai ter um tempo, né? O André está fazendo um controle por metrônomo, mas isso acho que seria possível, né? Enfim, isso me perdi aí, desculpem. Vai para a primeira pergunta, a segunda é só para deixar isso aceso aí, tá? Essa ideia da gente poder rodar isso com o André. Só comentar isso que você falou, Marcos, quanto a se fala, né, se perde dados. Eu não me lembro de ter visto na literatura isso, falando especificamente de perder dados por conta do eletrodo que se usa. Eu não estou recordando agora. Eu não sei se ficou claro. Assim, não é perder dado, por exemplo, comprometer a reconstrução dessa sinergia, porque você não está detectando compartimentos que efetivamente estariam sendo recrutados, entendeu? Minha dúvida é em relação a grandes grupos musculares, com grandes músculos, entendeu? É mais nesse sentido. Entendi. Se a reconstrução, de uma forma geral, seguindo um protocolo CNIAN, alguma coisa mais ou menos assim, se eu garanto minimamente que quer dizer, a minha sinergia ela vai estar eventualmente claramente lá definida, entendeu? É mais assim, o quanto que a aquisição pode comprometer essa análise. Entendi. Eu realmente não me lembro desse ponto específico, até porque os artigos que eu olhei que usam isso na prática até clínica, né, na avaliação, usam o protocolo de CNA como eletrodos bipolares. Então, eu não sei te falar da metodologia específica, assim, né, quanto a isso. André? Eu acho que eu entendi sua colocação, Marco, porque quando a gente usa esse tipo de eletrodo aqui, a gente está vendo só o buraco da fechadura. É um problema, porque você vai colocar todo um sistema de modelagem de um músculo maior, complexo, com base em uma observação muito limitada. Né? Realmente, acredito que eu não sei se para grandes grupos musculares essa modelagem seria correta, né? Porque pelo tipo de eletrodo que a gente está lidando, né? Realmente é uma dúvida mesmo. Eu fico pensando, às vezes, nem a questão do tipo, né? É mais a gente teve essa discussão, acho que eu já comentei que a gente teve essa discussão com o Tayan, e ele falou que havia um movimento dentro da própria Sociedade Internacional, né, de Cinesiologia, talvez para sugerir que os eletrodos sejam colocados próximos às junções miotendíneas, né? Ou seja, a gente normalmente trabalha com a ideia de uma distância entre eletrodos pequenininha, né, para diminuir o efeito de contribuição de outros músculos nessa detecção. Então, se você está em cima do músculo, você tem uma distânciazinha pequenininha, você vai detectar aquele músculo. O problema é o quão extenso é o meu músculo e o quanto que eu posso perder de informação. Eu fiquei até pensando, seria muito interessante, né, investigar esses efeitos, né, do ponto de vista metodológico, o quanto que, de repente, uma sinergia conhecida, ela pode ser afetada dependendo, né, então, se você trabalha com diferentes protocolos, como que isso pode, né, afetar a determinação de como um músculo se comporta do ponto de vista temporal, né, enfim, né? Mas é um pouco isso, André. Eu acho que não sei, me veio somente agora. Eu fiquei pensando, que é uma questão que me interessa bastante, essa parte metodológica, né? E essas análises que o Henrique trouxe, que o Bruno está representando, assim, para mim, estou achando muito interessante, muito interessante. Eu não conhecia, né? Então, acho que se a gente consegue trazer essa abordagem para os nossos trabalhos, eu acho sensacional, porque dá para responder muitas perguntas, né, independentemente do se é clínico ou não, enfim, né?
Então, desculpa mais uma vez, é que eu me empolguei, realmente o assunto está muito interessante, Bruno. Ô, Marquinhos, então, deixa eu aproveitar a empolgação para não cortar muito o assunto. Eu acho assim, como a gente está com essa ideia de ter base de dados para trabalhar para diante, pode ser que realmente aí, os dados do André sejam muito úteis para futuramente a gente explorar alguma pergunta nesse sentido. Não só os dados deles, mas todos os outros que a gente já tem, os que vão de vir no futuro próximo, né? Eu acho que isso dá para a gente poder pensar, que eu acho que a gente vai continuar mexendo com a MG durante um bom tempo, né? Acho que isso é certo para a gente. E, de repente, aí já fica uma questão para a gente cutucar o Henrique no trabalho futuro, alguma coisa mais metodológica comparando o posicionamento do eletrodo. Igual você propôs para TNS, fazer alguma coisa parecida nisso, ver quais são as diferenças na análise de sinergia com diferentes protocolos de colocação de eletrodos. Então, pode ser uma pergunta aí para frente, não sei se tem algo a respeito, Henrique, mas fica aí a sugestão para frente. Sim, sim. Assim, quanto à metodologia do uso do algoritmo, eu acho que eu apresentei, acho que os artigos mais importantes, que fala mais do processamento do que o, a, Sim. o protocolo de coleta, entendeu? Então, mas aí acho que consegue imaginar, igual dentro dessa colocação do Marquinhos, à medida em que a gente aumenta o volume, a gente aumenta essa captação do crosstalk, né? Então, a gente fazendo essa captação maior, possivelmente essas sinergias vão estar envolvidas dentro desse crosstalk. Talvez isso fique limitado ao maior volume. Não sei, são perguntas para a gente poder pensar metodologicamente quanto à colocação do eletrodo, não quanto ao algoritmo. Isso mesmo. Mas fique bom para frente. Interessante. Só como um parênteses rápido, eu fiquei pensando assim, por exemplo, não precisa pegar muitos músculos. Um exemplo, o CNA, no bíceps braquial, a ideia é que você coloque o par praticamente entre as duas cabeças. Então, eu poderia ter, digamos, um canal no centro do músculo, entre as duas cabeças, e ter dois canais, digamos, cada um pegando uma cabeça. Aí a minha dúvida, né, assim, um canal, claro, dois canais vão discriminar melhor, mas até que ponto eles se distanciam nessa, eu não sei, é porque precisaria para computar a matriz tem que ter vários canais, né, mas não sei, alguma coisa, poderia pegar um músculo e distribuir em cima de um único músculo, alguma coisa assim. Só uma ideia para ficar registrado aí quando a gente quiser resgatar isso. Desculpa, Bruno, vai lá. Não, que isso. Muito. Você me deixou pensativo aqui também com esse negócio da questão do André. Achei interessante. O Henrique, eu estou lembrando aqui até de que você tinha falado, né, que você tem que colocar ali numa escala de 100 pontos, né, para fazer essa análise da sinergia no tempo, né? Você coloca ali numa escala de 0 a 100 pontos. Então, essa escala seria aquele ciclo ali embaixo do fator H? Isso, um ciclo de 0 a 100 pontos, né? Exato. Aí, nessa figura, ele fala de 0 a 100% do movimento, né? Do movimento, do ciclo. Isso. Mas, coincidentemente, a metodologia fala para que você coloque em 100 pontos também os seus dados. Perfeito. Só para ver se eu estava realmente... Se era isso que eu tinha entendido mesmo. É isso mesmo. Fala, Renata. Tá, obrigado. Bruno, legal o artigo, Henrique, obrigada pela apresentação que eu assisti ontem e hoje. Estou tentando entender ainda. Devo te encher de perguntas também. Essa parte cinza, na verdade, então, são as variações, é isso, Bruno? Você estava explicando isso, aí eu tentei acompanhar o raciocínio. Esse seria um erro de reconstrução. Eu queria até perguntar isso também, o que seria exatamente esse erro de reconstrução para o Henrique, porque ele fala do erro de reconstrução, mas ele não define o que seria esse erro de reconstrução, exatamente, né? Mas que seria, ele até escreve ali embaixo, ó, o erro de reconstrução é indicado pela área cinza ali, né, não colorida, entre o conjunto de dados original eletromiográfico e o sinal e o reconstruído da matriz WH. Essas seriam as variâncias, o Henrique? Seria, então, os sinais superpostos, que aqueles que têm maior... que são diferentes entre si? Sim, estou pensando se poderia chamar de variância, de variabilidade.
Isso é, na verdade, essa parte cinza é um resíduo, né, que eles chamam. Que é, por exemplo, nessa reconstrução, esses sinais ali de 5 músculos foram divididos em 3 sinergias, né? Por exemplo, se eu dividisse em 5 sinergias, o mesmo número de músculos, a reconstrução, teoricamente, seria perfeita, então não teria resíduos. Como eu estou reduzindo o número de informações, quando eu reconstruo, faço o cálculo inverso, né, para chegar o sinal eletromiográfico que eu decompus, acaba tendo um resíduo, que é como se fosse um erro de cálculo mesmo. Não tem nada a ver, então, com, por exemplo, ruído, sinais de ruído, sinais espúrios da própria coleta eletromiográfica. Bom, acho que pode fazer parte, sim. Não dá para excluir, né, os resíduos. Mas acho que está mais envolvido na parte da reconstrução mesmo do que erro de coleta, assim. O Henrique, eu vou tentar fazer um parêntese aqui, porque isso é difícil para a gente tentar explicar mesmo, e aí você me corrige se eu estiver errado, bastante. Tentar trazer isso pro pessoal. O que acontece? Ali ele fez uma coleta com 5 eletrodos e ele reduziu essa informação dos 5 eletrodos para 3. Então imagine, para ele fazer essa redução, ele pega aqueles sinais, divide, faz aquelas matrizes lá, o H, com os fatores, enfim, e aí ele cria uma outra matriz que é utilizada para fazer, entre aspas, tá, gente, essa divisão desses sinais. Então imagina que a partir daqueles 3 que sobraram, ele deseja reconstruir os 5 originais. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer o processo inverso. Só que esse processo inverso, ele não é preciso. Ele não é preciso porque durante essa decomposição, alguns erros de cálculo não, né, mas algumas aproximações de cálculo, elas vão acontecer dando maior ou menor peso em alguns instantes. E essa reconstrução, como ela não é 100% perfeita, ela gera esses espaços cinzas que são esses erros de reconstrução. Então é como se tivesse, querendo a partir dos 3 que ele já tem, fazer o processo inverso para chegar nos 5 originais. E a partir daí ele ter um dado mais ou menos fiel àquilo que ele deseja. Vou dar um exemplo de vida real para vocês. Todo mundo conhece o MP3. O MP3 é um arquivo de música que é relativamente compacto. Hoje existem arquivos até que são muito mais compactos. De onde ele veio? Veio da necessidade de você ter um arquivo menor para transmissão pela internet. Os arquivos, eles vinham, quando você tirava de um CD, ele vinha em WAV, que é o Windows Audio File, alguma coisa assim. E esses arquivos, eles eram muito grandes, eles tinham 44 megas. Então eles começaram a compactar isso em arquivos de 3, 4 megas, o que para a internet era ótimo isso. Só que o que eles faziam isso? Eles cortavam frequências. Então eles vão cortando frequências, a gente tem um áudio que é próximo do original, mas a reconstrução, ele não consegue ser igual àqueles 44 originais, porque se perderam componentes. Então isso que aparece aqui é como se fosse um erro de reconstrução por essa compactação dos sinais, porque esse processo é um processo de compactação. Faz sentido isso, Henrique, dentro desse exemplo usual? Faz sim, foi um ótimo exemplo. De onde que eu tô tirando? Eu tô tirando isso da PCA, tá, gente? Porque a lógica é muito parecida, né, Henrique, com a PCA. E então, por Exatamente. isso que eu estou tentando trazer que a PCA eu conheço, a PCA e ICA eu conheço. Então é mais fácil de eu conseguir tentar fazer essa analogia aí para vocês. Exato, é isso mesmo. O exemplo foi ótimo, assim, para entender o que é essa redução mesmo. É porque não é trivial, não, cara. É difícil entender isso mesmo. Qualquer dúvida, gente, pare e pergunta, tá? Não guarda, não. Pode trazer mesmo. Pode continuar? Manda ver, querido. Manda ver. Bom, então, falando, Marco, daquela pergunta que você tinha feito em relação à magnitude e à amplitude, seria, por exemplo, ele dá esse exemplo lá, né, nesse tópico que seria sinergias musculares como um sistema combinatorial, ele dá esse exemplo, né, de caminhada e corrida. Então, aqui a gente tem um indivíduo, né, que está representado ali a sinergia 1, 2, 3 e 4, sendo a sinergia 1 responsável pelo membro superior, né, tronco e membro superior, já a sinergia 2
focada mais na região central do corpo. A sinergia 3 e 4 mais responsáveis pelo membro inferior, a movimentação do membro inferior. Aí ele dá o exemplo da caminhada, onde a sinergia 1 e 2 estão atuantes, né, e a sinergia 3 e 4 estão ali em maiores magnitudes, e a partir do momento que esse indivíduo ele começa a sair da caminhada para a corrida, as magnitudes de cada sinergia permanecem as mesmas, entretanto, a sua amplitude de ativação muscular aumenta, né, sem mudar ali a ordem, né, de magnitude dessas sinergias para atividades que são semelhantes, né, que a movimentação é bem parecida da caminhada e da corrida. Bom, e como essas sinergias musculares ocorrem em indivíduos pós-AVC, né? Como que se dá a ativação das sinergias e nos músculos que acompanham? Então, isso vai depender da severidade da lesão, que pode ser pela extensão dessa lesão, o grau dessa lesão, o quanto ela cometeu a região cerebral e qual a localização dessa lesão no cérebro. E lembrando, então, sabendo que a estrutura interna de uma sinergia é composta por a composição muscular fixa, né, e o peso relativo das ativações entre os músculos, os indivíduos pós-AVC leve parecem possuir o mesmo número de sinergias comparado às pessoas saudáveis e ao lado menos afetado. Pode ocorrer, então, ali nesses indivíduos, uma mudança na modulação das sinergias, não no número de sinergias, né? Ou seja, pode ser que ocorra uma variação, ou uma mudança, na verdade, na amplitude em que essas ativações ocorrem dentro dessas sinergias, sem com que elas mudem, né? E ele supõe que uma lesão na via motora descendente altere as vias de mensagens eferentes. Já nos indivíduos, né, já nos pacientes com AVC moderado a severo, existe um número menor de sinergias comparado às pessoas saudáveis e ao lado menos afetado. Dentro desse aspecto, né, que o número de sinergias diminui nesse público, pode ser devido às fusões de sinergias, que eu vou estar dando um exemplo no próximo slide, tá? E isso faz com que se criem padrões de movimentos estereotipados, a dissociação prejudicada dos movimentos entre os segmentos, o aumento da cocontração antagonista, principalmente no estágio crônico da doença e quando esse AVC ele é subcortical. Então, uma forma de falar isso, né, essa imagem, ela nem é desse estudo, o Henrique também usou ela para exemplificar na apresentação dele, ela é do estudo de Schwang e colaboradores, em 2012, onde eles mostram as estratégias de readaptação das sinergias musculares nos indivíduos pós-AVC. Então, ele se usa a estratégia, né? O corpo ele usa as estratégias de preservação, difusão ou fração dessas sinergias. Então, a preservação é quando nós não temos a mudança das sinergias, que é quando ocorre o AVC, né? Quando o AVC é leve, parece que as sinergias elas ficam preservadas. O que muda parece que é a amplitude dessas ativações, e nesse caso do AVC moderado e severo, pode ocorrer a fusão dessas sinergias, que foi o que eu citei anteriormente, que seria, por exemplo, quando eu tenho uma sinergia, a sinergia H1 e H2, que são sinergias saudáveis, elas se unem formando uma sinergia parética. Então, tanto a sinergia 1 saudável quanto a 2, elas se unem e tornam a sinergia P1R, que seria uma sinergia parética. A sinergia H3 e H4 também ocorre a mesma coisa, e no caso da fração, é quando eu tenho uma sinergia saudável
e essa sinergia se divide em duas sinergias paréticas. Bom, sabendo disso, a gente tem, o estudo ele chega a uma parte de reabilitação, e essa parte eu achei interessante, mas ao mesmo tempo um pouquinho confusa, porque ele não fala como que isso ocorre. Bom, ele fala das aplicações de sinergia para reabilitação do sistema nervoso central após lesão no sistema nervoso central, né? E uma das formas de utilizar essas sinergias é através de uma certa estimulação, o que ele não fala a qual estimulação que é, inclusive eu queria até saber do Marco, do Diogo, do próprio, o Henrique eu já conversei com ele também, mas se os dois têm uma posição, que é o seguinte, eles verificam os padrões de ativação do lado não lesionado, né, eles verificam ali qual que seria a sinergia do lado não lesionado, aí coleta o sinal eletromiográfico, faz o NMF, verificou ali os padrões de ativação e as sinergias musculares no lado não lesionado, e depois eles pegam algum estimulador e aplicam essas estimulações no lado parético. E aí eles acabam falando, né, que esses interneurônios saudáveis, eles podem representar ali uma matriz de sinergia, e isso pode ajudar eles na recuperação. Não sei se vocês já ouviram falar de algum tipo de estimulação parecido. Bruno, só me recorda, essas imagens aí são do artigo mesmo? São do artigo. São do artigo, né? Sei, Ele não fala o tipo de estimulação que se faz, né? Mas ele fala que há uma estimulação no membro parético de acordo com o que é observado no membro com menor acometido. Isso, na imagem A, é o indivíduo com AVC. Na imagem B, seria um indivíduo com a lesão na medula. Medular, né? Eu não sei, eu posso estar equivocado, mas não sei se ele tem alguma central de processamento do que ele faz do ponto de vista cinemático, né, ou eletromiográfico de um lado, e aí ele replica isso para o lado da impressão que ele está, são eletrodos, não sei. Eu também não consegui decifrar. Os pelo menos assim, os... não, ele está falando aqui, não, MG é registrado do lado menos afetado, né? Isso, que é o azul, onde está de azul no bonequinho. Isso, tá. E o vermelho é a estimulação que ele faz. A legenda dele não é muito... Eu li e reli aqui, também não encontrei como que seria esse tipo de estimulação, mas assim, achei interessante. E aí eu trouxe exatamente porque eu pensei, poxa, alguém deve saber. Eu vi uma vez um sistema, mas é diferente, porque na verdade era o controle de uma prótese de membro inferior. Então, o que você fazia? Por exemplo, você vai dar um passo, você iniciaria o passo com o lado preservado, e o sistema, a prótese, ela repetia o movimento em termos de, né, angulação, tudo direitinho, do lado preservado, né? Não estou dizendo que seja o sistema igual, né? Mas eu imagino que seja algo mais, né? Que caminhe mais ou menos nessa mesma direção. Eu nem sei se esse tipo de sistema ainda existe. Enfim, eu lembro que eu vi isso num congresso, numa proposta de uma prótese de uma empresa, que a ideia era exatamente isso. Então, você subia um degrau, era uma prótese para membro inferior. Então, você subia um degrau, a prótese, ela replicava aquilo que você fazia com o lado preservado. Mas nem sei se isso ainda, se isso foi, né, dado prosseguimento ou não. Talvez seja algo mais ou menos nessa linha, né, de você ter essa informação. Ele fala que essa estimulação ela ocorre sempre abaixo do nível da lesão.
né? Não entendi. Para atingir ali os interneurônios saudáveis e tal. Não entendi porque o membro superior, né? Tem algumas coisas que tem que entender como que é essa estimulação, né? Se é grupo a grupo, se eu sendo que tipo de corrente, como que isso funciona. Eu honestamente não conheço, né, muito da minha praia, bro. Parece que é alguma coisa assim. Ele tenta basear nos parâmetros do lado saudável para conseguir estimular grupos musculares que, digamos assim, economizem estímulos, né? Você vai estimular aquele trajeto que tem mais sinergias. E isso vai fazer com que você trabalhe de uma forma mais síncrona e, ao mesmo tempo, sem ter que estimular tantos grupamentos musculares ao mesmo tempo. Mas, honestamente, eu desconheço, nunca vi. Eu estou aqui especulando, talvez valha a pena a leitura aí. É uma coisa legal para quem é da área de neuro e talvez dê uma olhadinha. Eu até pensei em ir lá no artigo que ele cita, mas como eu estava com muita coisa aqui para estudar, eu falei, vou botar lá no grupo e de repente alguém consegue decifrar. Bom, já que acabei entrando aqui, né, na parte de reabilitação, para continuar, eu trouxe um outro estudo que realmente trabalha mais na parte de tratamento, né, que seriam os efeitos do tratamento neuroreabilitativo precoce e intensivo sobre as sinergias musculares em pacientes pós-AVC agudo. Foi um estudo piloto, mas eu achei ele bastante interessante e ele teve como objetivo, né, investigar os efeitos da combinação entre o curso natural da patologia e o tratamento intensivo mediado por robô nas sinergias musculares do membro superior parético de pacientes subagudos pós-AVC. Que são as características dos pacientes, né? Então, eles pegaram 6 pacientes com pós-AVC. Então, ali são 4 homens, 2 mulheres, com a idade média ali de 70 e alguma coisa, 74 anos mais ou menos, né? Vai de 66 até 82 anos. Ali são os dias após a doença, né? Quando que eles começaram a fazer esse protocolo a partir depois da doença. Então, nós temos ali até de 2 semanas até 37 dias após a doença. Todos eles tinham dominância direita. O lado parético deles, apenas o sujeito 4, ele tinha um lado parético correspondente ao lado dominante, e o tipo de AVC, né, que seria isquêmico ou hemorrágico, e não sei se por coincidência, eu também falta de leitura, eu não sei se tem alguma relação, porque o único paciente que teve o AVC hemorrágico foi o mesmo que teve o lado parético sendo o lado dominante. Isso tem alguma relação ou não? Não? Nunca ouvi falar de um... talvez foi uma coincidência, então. Então, bom. Porque normalmente o hemorrágico é em torno de 15%, né, dos casos, né? Acho que se limita no máximo a 20%, talvez, se eu estiver errado. A maioria é isquêmico, mas se teria relação, não lembro, com o lado dominante, realmente não lembro. Bom, e eles utilizaram 10 indivíduos saudáveis com idade semelhante, sendo 5 homens e 5 mulheres, com idade média ali de 71,2, com desvio padrão de 5,8 anos, como grupo controle. Bom, como foi o tratamento, né? Os pacientes tinham que controlar a posição final do robô pelo membro parético. Como que eles faziam isso, né? Eles realizavam movimentos angulares de um alvo central para 8 alvos colocados ao redor. Então, eles têm esse robozinho aqui, no qual essa moça está com a mão, né? Então, essa maquininha toda aqui, ó, ela se movimenta. Então, qual que era o objetivo, né? Sair desse pontinho rosa e tocar nesses pontinhos das laterais, né, das bordas. Saiu do ponto, encostou na lateral, conta-se como um submovimento. Retornou da borda para o centro, um outro submovimento, contando um movimento. E aí eles tinham que fazer essa circunferência, né,
tocando do centro até a borda. A trajetória final foi registrada pelo robô, o feedback visual foi fornecido, né? Então eles viam totalmente o que estava acontecendo, tanto na tela como o braço em movimento, e a terapia era de 45 minutos, 5 vezes na semana, durante 6 semanas, que eles tinham que realizar no mínimo 65 voltas. Os dados eletromiográficos nos pacientes pós-AVC, no primeiro dia, né, ou seja, na baseline, e a cada 2 semanas, os pacientes realizavam uma sessão adicional sem nenhum tipo de assistência, porque durante os outros dias, né, os que não eram para o teste, eles realizavam, os que tinham mais dificuldade tinham alguma ajuda robótica ou dos próprios pesquisadores, né, que estavam ali auxiliando. Os sinais eletromiográficos eram registrados a partir de 10 músculos do braço e do ombro, bíceps braquial, braquiorradial, deltoide anterior, deltoide médio, deltoide posterior, grande dorsal, peitoral maior, trapézio superior e tríceps, de acordo com as diretrizes da CNAN. Os indivíduos saudáveis foram submetidos a um protocolo semelhante, eles realizaram só 5 sessões experimentais em cadências diferentes, de 4, 30, 40, 60 e 80 BPMs, marcado por um metrônomo. E apenas os dados relacionados à primeira volta foram usados para análises posteriores. Bruno, eu só não entendi uma coisa. A cadência, ela controlou exatamente o quê? O tempo que ele precisava ir para tocar o Isso, ponto? a cada tempo que ele tocava o ponto. Que ele ia no ponto de cima e voltava no ponto de baixo. Tá. Ele fez em diferentes cadências para fazer uma comparação do quanto esses indivíduos pós-AVC iriam conseguir chegar no seu máximo de cadência. Tá, e aí ele fazia toda vez, ele replicava essas mesmas cadências, ou ele fazia um progressivo? Você fala no indivíduo pós-AVC? Ou no saudável? Ah, não, tá. No pós-AVC não tinha. Ah, tá, não desculpa, tá no saudável. Tá, desculpa. Ele não tinha controle, Tá só certo, no desculpa, saudável. Desculpa, tá certo, obrigado, desculpa. Tá, peraí. Bom, avaliação clínica, né? Eles avaliaram a espasticidade muscular, que foi quantificada com a escala de All-Short, se eu não me engano, não sei se é assim que fala, modificada. A gente fala Ashworth. Obrigado, pessoal. Nada. O estado sensório-motor também foi avaliado usando uma escala de avaliação, essa também eu não sei falar. Fugl-Meyer. Faz a apresentação e ainda aprende inglês, viu? Mas são escalas muito usadas, assim, são bastante usadas na prática. Eles avaliaram o índice de motricidade, que foi usado para graduar a atividade motora. A análise da trajetória final, né? Eles fizeram o número de picos do perfil de velocidade. Então, se um movimento de ponta a ponta tem um número baixo de picos, significa poucos períodos de aceleração e desaceleração. A suavidade descrita pelo índice de Tulling, é isso que fala? Taxa de variação, seria a taxa de variação da aceleração de um movimento, então valores baixos indicam movimentos mais suaves. Precisão do movimento avaliada pelo parâmetro NPL, então quando se aproxima de 1, a precisão do movimento é muito alta. Análise dos dados, né, extração das sinergias musculares. Então, eles pegavam o sinal eletromiográfico bruto, que foram pré-processados, faziam uma filtragem por passa alta, depois uma filtragem passa baixa. Os dados filtrados foram normalizados para ter média e variância unitária,
e o algoritmo usado por eles foi a análise de fator. Então, aqui eu coloquei a formulazinha da análise de fator. Bom, resultados. Então, essa tabela, né, ela mostra a comparação dos desfechos durante a reabilitação. Então, aqui, a gente tem a espasticidade do ombro e do cotovelo, que são as duas primeiras colunas, e aí você tem ali o A, o M e o D, que seria o A, o baseline, o M seria a avaliação no período médio, e o D seria a última avaliação que eles fizeram. Não houve uma diferença significante ali na espasticidade, tanto do ombro como para o cotovelo. Bom, agora, quando a gente vê a escala de motricidade e a escala sensório-motora, houve uma diferença significante, com uma coeficiente de correlação de Pearson de 0,31 e 0,37, que é um efeito relativamente pequeno, entre, né, o início da prática da reabilitação até o fim. A gente observa que teve uma melhora, mas foi uma melhora em termos clínicos, uma melhora que a gente pode considerar não muito importante. Em termos de resultados da média de desvio padrão da cadência, né, como que a cadência desses indivíduos pós-AVC respondeu após o tratamento, com a significância dotada de 5%, houve uma melhora na cadência. Esse desfecho final aqui, como eu mencionei anteriormente, eles pegaram os indivíduos os indivíduos saudáveis e fizeram diferentes cadências, né? E eles utilizaram a cadência desses indivíduos como sendo a de 24 BPM. Por que eles utilizaram isso? Porque os indivíduos pós-AVC, eles atingiram um máximo de 23 BPM. Então, na faixa de comparação, eles utilizaram só os dados de 24 BPM dos indivíduos saudáveis. E aí, a gente tem ali que houve uma diferença significativa entre a semana 0, que foi o baseline, até a 6ª semana. Bom, aqui são as modificações dos parâmetros robóticos pré- e pós-terapia. Nós temos aqui os subagudos, né, que são os pacientes pós-AVC, e os indivíduos saudáveis na parte direita da tela. Então, na parte direita, está escrito até lá embaixo do gráfico, do gráficozinho, única sessão, né? E nós temos aqui os indivíduos subagudos pós-AVC, o pré e o pós. E os únicos dois desfechos que tiveram diferença foram os picos, né, esses picos de velocidade, ou seja, eles conseguiam controlar mais o movimento deles após a semana 0 e a semana 6, né, numa avaliação de pico, a velocidade deles diminuiu, e o controle da escrita, né, foi também mais controlado após esse período de 6 semanas. Eles conseguiam ter um maior controle. Esqueci o que é esse TI. Só um minutinho. TI. Aqui, ó. Taxa de variação de aceleração, né? Então, valores mais baixos indicam um movimento mais suave. Então, até a 6ª semana, eles conseguiram ter um controle de movimento melhor após a terapia. Aqui eu coloquei esses dados, porque eu achei também uns dados interessantes, que são os sinais eletromiográficos relacionados, né, aos 10 músculos do membro superior, coletados durante o tratamento mediado por robô. E esses dados são representativos de um sujeito saudável e de um paciente subagudo.
onde ele mostra que se a gente pegar aqui a comparação do indivíduo saudável, principalmente no deltoide anterior para um determinado movimento, a gente verifica o deltoide anterior no sujeito pós-AVC e vê que são padrões completamente diferentes, né? Então, a gente tem aqui, ó, nas direções embaixo, que é norte, noroeste, sudeste, leste, sul, né? Aqui embaixo a gente tem as regiões, que a partir da região noroeste, o nível de ativação do deltoide anterior, ele cai bruscamente, né? Nem parece que tem alguma coisa ali. Tanto na semana inicial, como na semana final. Esse padrão foi o mesmo, o deltoide anterior. Nesse movimento, ele, pelo menos nesse indivíduo, né? Ele não respondeu de forma a acompanhar o tratamento. Aqui são as sinergias musculares em A, né, na tabela A, e os componentes temporais em pacientes saudáveis e com AVC, na tabela B. Nas sinergias musculares, deixa eu só abrir outra página, aí. Nas sinergias musculares, a gente tem aqui a sinergia 1, 2, 3 e 4. A primeira linha das sinergias são os indivíduos saudáveis, na segunda e terceira linha são os indivíduos com pós-AVC, né, na baseline na última semana. Na sinergia 1, a gente verifica que aqui embaixo, ó, se vocês olharem lá embaixo na escala, a gente tem todos os músculos, tá? Os 10 músculos. Então, cada quadradinho desse é um dos músculos. A gente verifica que, comparado aos indivíduos saudáveis, a gente tem aqui algumas oscilações que são, né, entre os indivíduos, que são essas rachuradazinhas cinzas, mas o quadradinho é a média e o desvio padrão. A gente tem uma característica onde o tríceps braquial, nessa sinergia, ele foi mais ativado, o deltoide médio e o deltoide posterior. Na primeira semana, os indivíduos com pós-AVC, né, eles têm, comparado aos indivíduos saudáveis, uma queda na ativação do tríceps, na verdade, há meio que uma troca aqui, né, o deltoide anterior, ele entra mais no momento em que o deltoide anterior nos indivíduos saudáveis, ele é reduzido, né, e aí depois ele segue um padrão parecido. Já na sexta semana, já começa a dar uma perspectiva um pouquinho diferente, mas ainda fica aquém daquela comparada aos indivíduos saudáveis. Já na sinergia 2, nós temos aqui na semana 0, no baseline dos indivíduos pós-AVC, com uma ativação muito baixa do deltoide anterior, né, comparado aos indivíduos saudáveis, porém, na sexta semana, isso já muda um pouquinho o cenário, com a ativação do deltoide anterior um pouco mais alta nessa sinergia. Na sinergia 3, nós temos aqui uma característica bem semelhante, né? Tirando a semana 0 dos indivíduos pós-AVC, o baseline, onde eles utilizam muito o braquial como maior ativador aqui nessa sinergia, mas após 6 semanas eles conseguem ter um padrão bem semelhante à ativação dos indivíduos saudáveis. E na última sinergia, os padrões de ativação muscular, eles são bem semelhantes, eles não mudam muito. E aqui é um gráfico que eu queria discutir com vocês, aprender com vocês, porque eu achei um gráfico interessante, eu achei que eu entendi, depois eu achei que eu não entendi, depois eu achei que entendi de novo, então eu queria ter uma ajuda de vocês para analisar isso, que seriam métricas para comparar os componentes temporais. E aí ele utiliza a média do coeficiente de correlação de Pearson para comparar a similaridade intragrupos, né, que seria o R-intra, e o intergrupos, que seria o R-inter, entre os componentes temporais semelhantes para cada uma das direções. Então, aqui a gente tem os indivíduos saudáveis, né, aqui, se eu não me engano, ele coloca o tamanho do efeito, né, que é o 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, se eu não me engano é isso.
E aqui, né, a gente tem as sinergias na lateral. Sinergia 1 seria rosa, 2 verde, a 3 azul, e um rosa mais clarinho seria na sinergia 4. Então, o R-intra, né, que seria a comparação similar intragrupo saudável, parece que a sinergia 2, ela aparece mais nas direções norte, noroeste e oeste. Já a sinergia 3, ela parece estar mais presente na região noroeste, não, como que é? Nordeste, né? Nordeste, isso. Nordeste, indo para norte, né, um pouco mais distribuída aqui na região central, Sudeste. vindo mais para leste, assim, né, nordeste Leste, e leste, e sudeste. Nos gráficos, eu confesso que para vocês que nesses gráficos de baixo, né, que foi o intergrupos, eu não entendi muito bem como que funcionou. Eu tentei reli várias vezes, mas não consegui entender muito bem. Aqui embaixo a gente tem as semanas, né? Então aqui a gente tem meio que uma progressão dessas semanas, semanas 0, 2, 4 e 6. Então realmente eu não entendi muito bem como que funcionou essas análises. Mas se alguém puder me ajudar aí a decifrar o que está acontecendo nessas análises aí de baixo, fico grato, porque aí eu vou estar aprendendo com vocês também. A minha dúvida, Bruno, honestamente, que aí vai da minha não leitura do artigo, né, é compreender o que são essas direções de norte, leste, oeste, tem a ver Isso com aí são as figuras. Como é que é? Se isso tem relação com o quê? Isso tem relação com com o exercício que eles fizeram do robô, que era movimentar para norte, sul. Beleza, então tá. Então era só isso que eu queria confirmar se tinha a ver com o exercício mesmo. Mais uma vez, tá? Aí o Henrique vai poder falar aí da técnica, eu vou fazer uma analogia com os componentes principais, porque para mim parece muito parecido, desde a fórmula de cálculo, a fórmula de apresentação dos dados. Ele está indicando para você em que tipo de exercício a correlação dessas sinergias, ela teve mais importante na direção do exercício proposto. Então é como se fosse um peso para aquela sinergia em função daquele tipo de exercício realizado. Então, por exemplo, igual você deu o exemplo aí para os indivíduos saudáveis na mudança de direção para norte e para noroeste, nós tivemos que essa sinergia 02, ela teve mais correlação com esse movimento. Ao passo que nos outros movimentos, as outras tiveram as correlações marcadas pelos pontos aí ditos, né? Então, acho que essa interpretação é uma interpretação muito parecida aí com a análise de componentes principais, da mesma forma que eu vejo. Agora, isso, ele está ali vendo intrasujeitos, que são as duas primeiras colunas, né? Então, foi o ponto que você apresentou que está mais claro. Quando a gente joga para esse intersujeito, aí talvez a gente tenha que entender um pouco como que está funcionando. Se ele está jogando todos eles com valores médios, entendeu? Tentando fazer uma comparação entre grupo, aí eu não sei, eu tenho que ver como que é o método dele para ter uma certeza mais fina do que está acontecendo, tá? Não vou conseguir te responder 100%, mas talvez eu vou ter que dar uma olhadinha. Não, tranquilo. A minha dúvida foi realmente no intergrupos, né? Porque o outro, sim, foi tranquilo de entender, mas o intergrupos é realmente... Eu li e reli aqui, mas eu achei complexo de entender. Bom, gente, foi isso. Muito obrigado pela paciência de vocês. E se eu souber responder, podem fazer perguntas. Qualquer coisa eu passo para o Henrique, para o Marco, para o Diogo. Vocês vão perguntando aí que eu já estou matutando nesse negócio aqui. Eu achei muito interessante, Bruno, muito legal a apresentação, assim, até por conta das representações gráficas, né? Eu não conheço essas técnicas, né? O Henrique trouxe inicialmente, o Diogo tem familiaridade com elas, mas eu achei interessante
a oportunidade de você poder comparar com um sujeito saudável, né? Eu acho que é mais digamos assim, mais um destaque feito, a necessidade que a gente realmente tem que aprender essas técnicas, porque elas podem traduzir muitas coisas interessantes, como a ideia da lateralidade, né? Eu acho que muito legal, parabéns, muito legal mesmo. Eu tinha te mandado outro artigo, não sei se você chegou a ver lá, né? Mas aí eu achei assim, poxa, mesmo esse sendo um estudo piloto, eu achei assim que teria muito mais a ver com o que eu estava trazendo do que o outro que eu tinha mandado. Sim, então, muito rico, muito rico. Apesar de ter algumas análises complexas nele, pelo menos para mim. Sim, muito legal, Diogo. Eu fiquei imaginando se não seria diferença entre grupos e aí os valores ponderados dessa diferença, mas mais uma vez, vou ter que ver lá na metodologia para ter uma certeza mais clara disso, tá, Bruno? Depois acho que vai ser mais tranquilo. Mas assim, eu acho que faz muito sentido a gente aplicar isso, porque normalmente o que a gente faz? Olha a magnitude do sinal de um exemplo, faço uma contração do lado esquerdo, faço uma contração do lado direito, né, uma tarefa. Aí normalmente a gente olha só a amplitude e comparar, essa aqui é maior do que essa, né, e ela dá informações muito interessantes. É que a tarefa deles, né, permite inclusive observar, quer dizer, para que direção eu estava mobilizando o meu membro superior e, consequentemente, ela permitiu gerar essas informações, né? Mas muito legal, porque eu acho que é muito prático, né? É muito prático. Muito interessante. E é uma tarefa de alcance, né? Uma tarefa que, assim, por mais que tenha a ajuda do robô ali, é uma tarefa prática, né? Funcional. Eu fico até na dúvida se talvez o robô seja algo, ele talvez mimetize algo que eu já vi, não sei se vocês já tiveram oportunidade também de ver, porque muitos trabalhos em controle motor se utilizam de sistemas mecânicos bem simples, onde você normalmente acaba deslizando o seu membro superior numa superfície bem polida. Então isso facilita. Pode ser que seja um sistema mecânico que não tenha necessariamente, ele conduz o movimento, mas a inércia é tão baixa que isso permite com que o sujeito ele consiga mobilizar o membro superior dele, né? Então, ele detecta, né, a posição do segmento no espaço, mas ele não oferece resistência nenhuma, ou seja, é como se o profissional que estivesse acompanhando o paciente estivesse segurando o braço dele aqui, então ele não vai ter que implementar muita força para manter o membro superior sustentado, né? Exatamente. E eles fazem até uma observação que poderia haver algum dia em que esses indivíduos poderiam chegar no local e de repente não conseguir realizar tal movimento. E aí eles teriam alguma forma de manipulação desse robô, na qual o robô ajudaria ele a realizar. Entendi. E aí nos dias de avaliação não tinha auxílio de nada. Nos dias de avaliação eles faziam sem auxílio de nada. Entendi. Vou procurar aqui tem um robô, não sei se vocês conhecem. Deixa eu procurar aqui. Do Rocoma, né? Tem uma empresa que desenvolve esse tipo de tecnologia. E tem o Locomate, né, que é para membros inferiores. Mas tem para membros superiores também. Não sei se vocês já viram. Não, tem um braço robô realmente, inclusive até vai ter um evento que vai ter um professor, ele é brasileiro, deixa eu ver se depois eu consigo compartilhar com vocês, ele é do MIT e ele trabalha com esse tipo de dispositivo, né, quer dizer, sistemas robôs que aí eles auxiliam o movimento, enfim, eles estuda os efeitos desse tipo de dispositivo na reabilitação de paciente pós-AVC.
Henrique, teve alguma coisa aí que passou em branco aí, que eu fiquei te enchendo a paciência essa semana aí para poder entender algumas coisas, né? Se você quiser fazer alguma observação ou alguma coisa que eu falei aí que também não tá certo, pode ficar à vontade aí, cara, porque se deixar passar eu vou achar que eu tô certo. Então, prefiro que você fale. Sim. Então, parabéns pela apresentação, cara. Foi bem didático, a contextualização no início, foi bem legal. Eu não vi nada errado, você falou bem. Apresentou muito bem. E principalmente a parte prática, né? Porque minha apresentação foi muito matemática, falando do algoritmo, como é que faz aqueles cálculos, e você apresentou a parte mais prática, como é que a gente observa os resultados. Ainda Então, bem que você fez isso. foi interessante. Você facilitou meu lado. Sim, mas foi legal, foi uma complementação bacana. Qualquer coisa você manda lá no Complemento WhatsApp, bacana. manda no privado. Pode deixar, mas foi tranquilo, achei muito bom. Obrigado. Eu estou tentando achar aqui o link. Vitória, lembra, você tem o link aí daquele evento que eu passei para você, do Simpósio de Neuromodulação? Eu não estou conseguindo acessar aqui. Por gentileza. É aquele que você mandou agora, né? Eu tinha mandado. Isso, exatamente. É que eu não estou conseguindo acessar aqui o folder. Acho que eu tenho. Você tem que abrir aqui o WhatsApp, mas eu vou colocar aqui. É que eu estou tentando abrir pelo meu, não estou conseguindo. Aí, comprar, compartilhar para quem tiver interesse. É um evento gratuito sobre neuromodulação, e aí está falando, faz uso dessa técnica, enfim. Mas eu acho, de novo, Bruno, eu acho que essa abordagem, eu acho que a gente tem que aprender a usar, né? Eu acho que ela é um recurso muito interessante, né? O Diogo, né, tem falado aí de análise de componentes principais, também de outras técnicas. Eu não tive a oportunidade de estudar essas técnicas, então eu acho que vocês estão abrindo um caminho para que, né, mais pessoas do grupo se dediquem a ela. Eu acho que é importante a gente aprender, claro que não necessariamente a matemática, mas a lógica do processo, porque eu acho que vai, né, o Diogo já tinha sinalizado isso, se a gente consegue criar uma ferramenta, né, no futuro, para que, independentemente da pergunta que eu esteja tentando responder, se a gente está trabalhando com múltiplos canais de EMG, né, quer dizer, tentar traduzir o comportamento muscular, o recrutamento muscular por meio dessas técnicas, eu estou achando sensacional, assim, porque realmente é algo palpável, eu acho que com um desdobramento prático, né, importante, assim, porque você consegue revelar uma série de aspectos, né, então eu fico imaginando, a gente tem falado um pouco do projeto do André, né, então eu fico imaginando assim, você analisar essa sinergia no paciente com lesão de manguito, né, o que eu posso, o que essa informação pode contribuir na abordagem terapêutica, né? Então acho que isso está sendo bem interessante, né? Marco, você acha que teria possibilidade de fazer uma análise dessa para o nosso estudo? Acho que total, né, Diogo? Com os dados que a gente tem? Também acho que dá. Acho que dá. Eu fiquei pensando nisso. Acho que iria enriquecer bastante, né, o trabalho. Eu acho que dá, Bruno, depende de uma série de fatores. Por exemplo, eu acredito que o Henrique esteja sobrecarregado para desenvolver qualquer coisa para a gente nesse sentido. Se tiver tempo para ajudar, maravilha. Mas, assim, o tempo para se aprender a fazer isso também no MATLAB demanda um pouco de esforço e dedicação. Isso eu sei que você tem. Então, assim, tempo para ter o fim do curso, eu acho que dá para poder fazer. Mas não é algo que, não sei aí o que o Marco pensa, né, que seria mandatório, mas é interessante, sem sombra de dúvidas. Eu acho que para todo mundo, talvez um esforço coletivo aí, pensar no André, em você, Bruno, em todos, né? A gente tem aí um monte de gente trabalhando com eletromiografia. Essa ferramenta ela vai servir para todo mundo que trabalha com eletromiografia, né? Eu acho até importante, né, para quem tem participado, né, das nossas reuniões,
a gente tem utilizado frequentemente a eletromiografia de superfície, né? Então, uma vez que ela permite ter um panorama do perfil de recrutamento muscular, seja em qualquer situação, eu acredito que aí possa ser feito um esforço coletivo nesse sentido, né? Eu quero trabalhar com eletromiografia, né? Talvez seja uma ferramenta chave para as próximas perguntas, né? Para os próximos projetos. Acho que talvez cabe esse esforço, né, Diogo? A gente pensar nisso, talvez se organizar nesse sentido. Eu acho que com o tempo a tendência vai ser a gente tentar já ter essas ferramentas mais ou menos com uma interface mais amigável, né? Porque o Henrique sabe muito bem que aprender a programar em MATLAB, fazer essa interface é algo que demanda um pouco de tempo, um pouco de paciência. Então aí tudo fica muito corrido. Mas eu acho que num trabalho de longo prazo, aproveitando os dados, né, Marquinhos? Eu acho que é bem possível, sim. Bem possível. Eu acho que eu não vejo nada muito diferente, não, Diogo. Assim, para o Bruno, para o André, para quem for, né? Obrigado, Vitória. Vai ter esse evento, a Vitória postou agora o link. É um evento gratuito, tá? Que vai ter questões relacionadas também ao uso da robótica, tá? Vale a pena. Tem a professora Adriana Conforto, que é uma médica neurologista que trabalha muito com estimulação elétrica. Ela foi da minha banca de doutorado, é uma pessoa que é médica neurologista e faz um trabalho de interface muito legal na reabilitação. Então, vale a pena para quem tiver tempo, né? Eu sei que todo mundo aqui já deve ter feito 1 milhão de cursos aí online durante essa pandemia, mas esse é realmente um evento que vale a pena. Se vocês tiverem oportunidade, eu recomendo. São profissionais muito, muito bons. Temática muito, muito atual. Muito atual. O Henrique parece que ia falar alguma coisa aí. Oi? O Henrique parece que ia falar alguma coisa aí. Eu ia comentar só sobre o MATLAB, que assim, é difícil a primeira visão para pegar para aprender, mas é muito bom depois que você aprende, te ajuda muito para tudo, né? Você não fica dependendo do software dos aparelhos, né? Você pode fazer de tudo com os dados, inclusive essas outras técnicas que o software do MG, por exemplo, não te dá, né, uma análise de sinergia. Mais um curso que você pode programar aí para fazer. O negócio é ter paciência para aprender, mas esse daí dá para montar, né? Esse dá para montar. Quando a gente vê um pouco mais de respiro, dá para a gente poder montar, independente de qualquer coisa. Aí sim, aí, ó. Quem for louco o suficiente para entrar, estamos. Né? Exatamente. Mas se vocês quiserem a rotina, Diogo, Marcos, eu posso mandar para vocês, é que eu uso, aí vocês dão uma adaptada aí para os dados. Já ajuda muito, já ajuda demais. Bastante mesmo, Henrique. E aí depois, mais para frente, né, aqui a gente com um pouco mais de tempo, a gente senta para poder ver como que seria essa adaptação. Mas ajuda sim, Henrique. Pô, valeu. A gente vai agradecer. Beleza. E o último destaque é que a Renata, na semana que vem, vai estar falando um pouco sobre isso também. Então, é uma forma, né, continuada da gente estar revisitando esse tema aí, né? Porque no caso dela, né, aí é a questão da lateralidade, né, na ideia do controle de mão, né? Enfim, então, mais uma informação aí para a gente poder criar base, né, para esse tema. Mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Então, britânicos, né, como nós somos, né? Estamos encerrando, então, no horário combinado. Então, mais uma vez, agradecer a todos pela presença, agradecer ao Bruno, né? Muito interessante a apresentação, Bruno. Contribuições aí de todos, né? Henrique, especialmente sua, eu acho bem bacana também. E aí, na próxima semana, a Renata vai, né? Lembrando que a Renata está desenvolvendo seu trabalho
em lateralidade, buscando entender um pouco dessa questão da sinergia, mas não falando de condições clínicas, né, mas tentando abordar a questão da lateralidade, né. A Renata também é orientada pelo Diogo e por mim, então ela vai falar um pouquinho sobre o uso da eletromiografia para tentar, quer dizer, será que existe alguma diferença entre para quem é destro, né, com o lado não dominante, para quem é canhoto? Então a ideia dela é trabalhar nesse tema, tá? Então ela vai fazer essa apresentação na próxima semana. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Tenham um ótimo final de quarta-feira, né? Pessoal, obrigado, tá? Obrigado a todo mundo aí pelas ideias, por tirar minhas dúvidas, né? Eu mais aprendi do que tudo aqui hoje. Esse é o objetivo, a gente aprende junto. Exatamente. Todos nós. Aprendi muito também. Não, obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Tudo de bom para todo mundo. Pessoal, até semana que vem. Um abraço para todos, uma excelente semana.